No vídeo de hoje você vai entender como, na semana passada, a Polícia Ambiental quase causou um desastre ambiental ao confundir uma piton, uma cobra natural do Sudeste Asiático que nem existe no Brasil, com uma jiboia, um animal símbolo da nossa fauna. Para vocês terem uma ideia, a espécie de piton em questão, existe um estudo sobre ela que comprova que ela consegue devastar 95% da fauna local no lugar onde ela é inserida. Isso tanto é verdade que já aconteceu exatamente assim lá nos Estados Unidos. Fica aí para você entender essa história que aconteceu recentemente e quase acabou em uma tragédia, um colapso do ecossistema depois da vinheta. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu imagino que nos últimos dias você deva ter ouvido falar ou até lido essa notícia de uma piton que foi solta no meio do cerrado após ser erroneamente identificada como uma jiboia, uma cobra muito comum aqui no nosso país. Mas no vídeo de hoje, eu além de te contar essa história inteira, se é que você não sabe de tudo ainda, eu vou te explicar por que isso foi tão preocupante, por que tanta gente deu um alarme tão grande, por que está todo mundo falando que isso podia ter sido um desastre irreversível, um caos no ecossistema, e já te adianto que sim, poderia ter sido sim, aquela única serpente poderia ter causado danos irreversíveis em toda a nossa biodiversidade, em todo o nosso ecossistema. Mas fica aí que você vai entender tudo. Para começar, deixa eu te explicar por uma linha do tempo dos acontecimentos. Era uma quarta-feira ensolarada, dia 6 de abril de 2022. Também conhecido como quarta-feira da semana passada, um grupo de ciclistas encontrou uma cobra gigante que passava dos 2 metros e teve uma atitude muito positiva, muito bacana, muito correta, que foi chamar as autoridades. Por que eu estou enfatizando isso, né, de que foi uma atitude tão certa? Porque muita gente poderia ter atacado a coitada da cobra, né? Jogado pedra, tacado fogo, passado por cima, matado o coitado do bicho, e eles fizeram o certo, né? Ou melhor, o aconselhável na realidade, que é chamar as autoridades. Mas Pedro, essas autoridades não acabaram colocando a nossa biodiversidade inteira em risco? De fato, acabaram colocando. Mas eu já vou chegar nesse ponto. Calma aí, deixa eu só acabar aqui minha contextualização, minha linha do tempo. Já eu explico esse fato. Eu vou entrar em defesa de todos os lados. Espera aí. Ainda na boca da noite daquela mesma quarta-feira de abril, o batalhão da Polícia Militar Ambiental de Brasília cometeu um grande equívoco. Os policiais desse batalhão de Polícia Militar Ambiental cometeram um erro ao identificar erroneamente aquela cobra em questão como uma jiboia, que é uma cobra símbolo do nosso país, um animal endêmico aqui do Brasil, símbolo da nossa biodiversidade. Identificaram como uma jiboia, uma boa constrictora amarela, né, jiboia de cerrado, e a soltaram, né, fizeram a soltura desse animal numa região de cerrado, ali nas proximidades, em Brasília mesmo. É isso aí, soltaram o animal. Uma piton. Soltaram a piton no cerrado. Assim que a operação acabou, rolaram diversas fotos nas redes sociais e algumas matérias em portais, sites, revistas digitais sobre a soltura daquele animal, né? Vulgo jiboia. E em questão de pouquíssimo tempo, essas matérias chegaram aos, de fato, né, especialistas e profissionais da área, como biólogos e veterinários, que com toda paz, amor, carinho, compreensão no seu coração, disseram: Nossa Senhora, vocês soltaram uma piton no meio do cerrado, vocês soltaram uma piton no Brasil. Meu Deus do céu, equipe de busca agora para achar esse animal, uma agulha no palheiro, ou melhor, uma piton no meio do cerrado brasileiro. Ela pode gerar calamidade, caos, desastre ambiental, desespero. Depois desses alertas, desse alarde todo, foi um fuzuê. Parecia mais um episódio de Pegue o Pombo. Diversas pessoas, diversas equipes de busca ficaram correndo, cerrado afora, atrás da coitada da piton. E até que 3 dias depois, no dia 9 de abril, num sábado, um bendito ciclista, mais uma vez um ciclista, parabéns para os ciclistas, né? Agora subindo uma bicicleta, imã, de piton bivitatus, ele encontrou essa cobra e mandou no grupo do Zap, né? Fazer o quê, né? Tinha que ter certeza, mandou foto no grupo, perguntou: será que essa é a cobra? E eles falaram: chama a polícia porque essa é a cobra. Aí ele ligou para as autoridades, isso foi na parte da manhã, e algumas horas depois a polícia foi lá, capturou o bicho e dessa vez deixou ele preso. Não soltou ele de novo, para nossa sorte, né? Ainda bem. Aí sim, pegaram a cobra agora devidamente identificada como uma piton birmanense, uma piton da Birmânia, para a ciência uma piton bivitatus, uma cobra natural do Sudeste Asiático. Pegaram esse animal
e a deixaram em uma unidade especial lá. Tá em observação, tá trancadinha, tá fechadinha, muito segura. Eu só imagino se esse grupo de policiais que o ciclista, o segundo ciclista, chamou, não tivessem a par dessa situação, não tivessem sabendo dessa história toda. Daí ia chegar lá, ia pegar o animal e ia identificar como uma jiboia de novo, e pegar, ia soltar em outro lugar, aí a gente ia ter que ficar nesse loop infinito. Solta piton, solta piton, pega piton, e o ciclista achando. Toda vez o ciclista que acha. Eu preciso urgentemente focar nisso aqui. Agora que você já está a par de todos os fatos, né, da soltura errada desse animal, da errônea identificação desse bicho e da recaptura, aqui que entra o meu trabalho. Eu vou te explicar por que isso poderia sim ter causado o famoso colapso no ecossistema, que está todo mundo falando isso, catástrofe ambiental, você vai entender isso tudo. Eu te prometo, tá? Agora que você já entendeu tudo, entra o meu papel. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero te explicar tudo sobre a cobra, sobre essa espécie desse animal. E agora acabou a brincadeira, vamos falar sério aqui para vocês entenderem. E fica até o final, porque eu vou também falar sobre a atitude daqueles policiais, que muito diferente do que muita gente tem dito, eles não agiram com incompetência, muito pelo contrário, foi até boa vontade desses policiais. O que lhes faltou foi um pouco ali de comunicação, o erro maior deles foi esse, mas também faltou conhecimento, investimento em conhecimento vindo, né, de órgãos superiores e principalmente profissionais treinados. Então não foi culpa daqueles policiais. Você vai entender isso tudo mais pra frente. Mas agora vamos falar do animal. A espécie em questão é uma Piton bivitatus, né, chamada pela ciência dessa forma e chamada popularmente de Piton da Birmânia ou Piton birmanesa, uma cobra natural do sudeste asiático, que não existe aqui no nosso país. Ela foi confundida agora com uma jiboia do cerrado, né, uma subespécie para a ciência Boa constrictor amarali, que é uma cobra que existe aqui no nosso país, uma cobra muito comum, todo mundo já deve ter visto ou ouvido falar na famosa jiboia. E se você não conhece, eu te recomendo fortemente assistir esse vídeo aqui, que eu mesmo gravei com o próprio animal, com a jiboia de cerrado, trouxe para o canal um tempinho atrás, um vídeo super completo, você vai saber tudo sobre esse animal e é um vídeo muito legal. Gostei muito de fazer, é com o próprio animal, vocês vão gostar bastante, prometo para vocês. Essas duas espécies podem ser muito diferentes, mas compartilham de algumas semelhanças, e a principal delas é o fato de ambas serem constritoras, ou seja, elas não têm veneno, elas matam por asfixia, por constrição, né, dando aquele abraço. E se ela não tem veneno, por que ela é tão perigosa assim, tão nociva pra gente? O fato é que ela come. E ela come muito, mas muito mesmo. Você já assistiu aquele programa lá do Discovery, Os Caçadores de Piton? Bom, a serpente principal, né, a Piton principal, a protagonista dessa série documental é a Piton bivitatus, essa Piton birmanesa que foi encontrada aqui no Brasil. E para vocês terem ideia, como eu falei lá na introdução, no teaser desse vídeo, essa é uma espécie que virou uma praga na região dos Everglades, na Flórida. Uma praga incontrolável que está causando desastres ambientais constantes, né, que fugiu do controle, realmente. Lá nessa região da Flórida, nos Everglades, essa espécie virou uma praga porque na década de 90, uma unidade, né, que tinha diversas espécies de Piton birmanês foi atingida por um furacão, né? Foi quebrada e diversas espécimes foram se espalhando, né? Uma para cá, uma para cá, uma para cá e foram se multiplicando de uma forma descontroladíssima. Isso porque essa espécie de Piton consegue, né, tem um fator muito interessante chamado de partenogênese. E essa capacidade é simplesmente a reprodução sem a presença de um macho. Uma fêmea consegue dar à luz, né, na verdade, botar até mesmo 100 ovos de uma vez. Já foi registrado uma Piton que botou 100 ovos. E essa cobra realizou partenogênese. Ela não precisou, né, a grosso modo, de um macho para reproduzir, para gerar descendentes. Mesmo que a variabilidade genética seja bem baixa, alguns filhotes, alguns ovos nem eclodam e alguns filhotes chegam a morrer, essa cobra consegue se multiplicar muito rápido devido a esse fator chamado de partenogênese. Agora sim você entendeu o porquê desses animais serem considerados pragas. Primeiro, o enorme fator de reprodução que esses animais têm e segundo, pela capacidade destrutiva desse animal, que como eu citei anteriormente também existe um estudo de que onde esse animal pisa, ou melhor, onde ele rasteja, né, ele acaba com 95% da fauna local. E isso foi comprovado nesse desastre, né, nesse fenômeno que acontece até hoje lá nos Everglades, que já vai há mais de 30 anos acontecendo dessa maneira.
Então, por causa desses dois fatores, né, a partenogênese e o enorme fator destrutivo, que essa espécie de piton, a Piton birmanense, é considerada uma praga e poderia ter causado um desastre ambiental e o famoso colapso no ecossistema. Agora, vamos talvez esclarecer a parte polêmica desse vídeo. Tem muita gente falando que os policiais eles foram irresponsáveis e incompetentes. E é muito perigoso a gente falar isso, né? Sabe por quê? Acho que ninguém parou para pensar que, hora nenhuma, esses profissionais receberam o devido treinamento e investimento em conhecimento sobre como manejar e proceder com essas espécies. Teve gente até comentando, né? E essa referência é até real, que a polícia ambiental estava cometendo um crime ambiental. Que sim, se você não sabe, é um crime você introduzir ou soltar uma espécie exótica aqui no nosso país, né? Uma espécie que não é nativa daqui, não pertence ao nosso país. Se você soltar essa espécie aqui, você vai estar cometendo um crime ambiental. Mas o que quase ninguém pensou foi que essa culpa não é dos policiais. Não foram eles que falaram assim, eu não vou receber treinamento, mas sim a nível governamental. É uma esfera muito superior ao próprio policial. Eles, na verdade, tiveram muito boa vontade, né? Se arriscaram, que poderia sim ser um animal perigoso, para tirar o animal de lá e fizeram a soltura desse bicho com boa vontade. Mas faltou o quê? Verba para também captar os profissionais, de fato profissionais da área, como eu disse lá atrás, que são os biólogos e os veterinários. Não tem vaga exclusiva só para esses, né? Eu acho que devia ter, né? Então o erro deles se ateve à falta de comunicação. O resto não dependia deles. Eles tiveram até muita boa vontade. Então vamos parar de atacar essas autoridades e falar que a culpa foi deles. Vamos cobrar de quem realmente deve ser cobrado, né? Governos estaduais e principalmente, né, a nível nacional, o próprio governo federal. Que engraçado, né? Isso aconteceu lá em Brasília. Falando em Brasília, eu quero recordar um fato que aconteceu há alguns meses, né? Acho que vocês se lembram da famosíssima Naja de Brasília, né? Que picou aquele estudante veterinário que tinha aquele animal ilegalmente, obviamente oriundo de um tráfico, né? Uma Naja, uma cobra perigosíssima que tem um dos venenos mais letais do planeta, foi encontrado na casa do cara, e esse cara estava ligado a uma máfia de tráfico de animais exóticos e isso foi descoberto. Mas é muita coincidência, né? Que na mesma localidade, outra cobra também oriunda da Ásia foi encontrada lá, uma cobra exótica que não podia nem estar aqui no Brasil, né? Então, isso leva a gente a pensar como essa investigação teria que ter sido bem mais acirrada, né? Bem mais assídua para ser descoberto todo esse esquema, que o tráfico de animal é um dos maiores em todo o mundo. Contem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam de toda essa história, essa tour da Piton lá em Brasília, né? Conta aqui nos comentários se você já sabia disso, se tinha informação, se você concorda ou discorda do que esse pessoal está falando da polícia, se eu conseguir, né, abrir sua cabecinha sobre essa nova visão, se você sabia essa história das pitons, que elas eram tão nocivas ao nosso ecossistema, e se você entendeu essa parada do colapso ambiental, que isso pode assustar muita gente, mas é a mais pura verdade. Uma única cobra podia se reproduzir sozinha e gerar um tanto de outras pitons. Curte o vídeo se você tiver gostado, segue nas redes sociais, Twitter e Instagram e assiste o último vídeo do canal e uma playlist cheia de conteúdo. Se inscreve no canal, eu te vejo na semana que vem, aqui tem vídeo todo domingo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um abraço e vamos preservar a nossa biodiversidade. Mensaginha no final do vídeo, tipo He-Man. Um abraço e tchau!